fui doutrinado. Glória a Deus pela vida desses homens que me doutrinaram, né? Atos capítulo 16. Eu quero hoje falar com a igreja sobre guiados por Deus. Acho que está lá a arte, o menino vai colocar para a gente. Eu compartilhei essa palavra hoje pela manhã. Guiados por Deus. E eu quero que você note através desse texto sobre essa palavra. Olha aí, guiados por Deus. Você pode reparar que é uma pessoa no deserto. Pastora Karina, ali é aquela sensação de que você vai olhar para um lado, para o outro, e não tem cidade, não tem ninguém, e você está perdido no deserto. Uma pessoa sozinha, sem saber o que fazer, solitário. Agora, que essa palavra fortaleça a sua vida, porque uma das melhores coisas na vida de um homem e de uma mulher é ser guiado por Deus, doutor. Vamos ler o texto então, vamos lá. Atos capítulo de número 16, versos 6 até o 10, diz assim: E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Note isso. Impedidos de pregar. E mais interessante, impedidos pelo Espírito Santo, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Agora dá uma corridinha comigo para o Salmo de número 48. Salmo 48, verso de número 14. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amado Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, que foi ministrada nessa manhã para o povo que estava aqui, agora para o nosso povo da noite. Mais uma vez, ó Deus, fala conosco. Embora exista aqui um esboço, um sermão teologicamente preparado, mas que o Senhor trate conosco da maneira como o Senhor quer tratar. Espírito Santo fala ao nosso coração, fala ao nosso povo, dá palavra de revelação, de sabedoria, de entendimento, que o Senhor possa agregar muitos valores à nossa vida através dessa palavra, melhora a nossa vida como cristãos, como crentes do Senhor Jesus, e dá-nos a bênção de ruminar essa palavra e começarmos uma linda semana com a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes, ontem eu estava fazendo visita, junto com a pastora Solange, e nós vimos um carro, né? E no carro estava escrito assim, você já deve ter visto isso também, o carro estava escrito assim: dirigido por mim, guiado por Deus. É interessante, né, essa frase. Achei bonito isso no carro. Já vi em outros carros, mas ontem deu certo que eu prestei atenção, porque a gente estava com essa palavra no coração, ruminando já, para compartilhar essa palavra. E eu quero começar aqui, imaginando com os irmãos, como pode ser a vida de um homem e de uma mulher que é guiado por Deus. Para pensar alguém que é dirigido, guiado, orientado por Deus, nas suas decisões, nas suas atitudes, naquilo que vai fazer. A grande maioria das vezes, irmãos, algumas coisas não dão certo na nossa vida, porque nós não oramos antes, porque nós não pedimos a direção e a graça de Deus. Nós, às vezes, como a gente às vezes está muito bem numa área, naquela área profissional, na área do casamento ou alguma outra área, no meu caso, no próprio ministério, você acaba tomando umas decisões meio que
crendo naquela habilidade que você tem, a experiência que você tem de vida. Hoje, algumas coisas a gente decide com mais sabedoria, erra menos e tal. Porém, a gente precisa lembrar de que Deus tem que estar nas nossas decisões e em todas elas. Porque quando nós não somos guiados por Deus, nós vamos tomar decisões equivocadas. Certamente todos nós, eu inclusive, lógico que é todos nós, então me incluo aqui, que tomei já decisões que depois me arrependi. E aí eu pensei, certamente eu não pedi a direção, a graça de Deus. Eu fui tomar essa decisão por uma experiência que eu já tinha. E nem sempre, por mais boa que seja a nossa experiência, e por mais que nós tenhamos tempo de vida e orientação de coisas que já fizemos, que tudo vai dar certo. Então eu quero falar hoje um pouco sobre ser guiado por Deus e tomar decisões mais acertadas. Dá uma olhada comigo em Romanos 8,14, por gentileza. Esse texto de Romanos 8,14, muito conhecido, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos falar junto para a gente gravar isso? Grave na sua Bíblia também, grife lá, dobre a folha, põe canetinha. 1, 2, 3. Pois todos são filhos de Deus. Bom, irmãos, escute isso. Essa palavra, esse verso, o original dele, pastor Sérgio, família, alegria ver vocês aí. Deus abençoe, pastor Sérgio, toda a família. Eu preciso abraçar vocês uma hora. Eu vejo que vocês vêm de longe para a igreja aqui. Isso é uma hora de dar um abraço em vocês aí, viu, pastor? Traz a família para a gente abraçar. Esse texto aqui, ele é um texto muito bonito, porque no grego, no original, a palavra correta aqui para filho é ruios. Eu já preguei aqui um dia só sobre teknon e ruios. Filhos, crianças e filho maduro. Então, você olha para um filho, aqui acabamos de apresentar, né, a Helena. A Helena precisa que o pai e a mãe conduza, precisa dar mamadeira. A Helena não consegue andar sozinha. Então é uma criança, é filho e filha, mas teknon, é criança ainda, é nascido na fé. Então esse é o tipo de pessoas que nós temos na igreja, sempre vamos ter. Pessoas que estão chegando, que são novas, que estão começando a caminhada. Porém, depois de um certo tempo, aprendendo com Deus, vivendo com Deus, essas pessoas passam a ser, não mais teknon, mas ser ruios, ou ruios, conforme a pronúncia que você preferir do grego. Por quê? Porque elas já passam a ser maduros. São filhos bem guiados. Por exemplo, se você pegar um texto de teknon, um deles que pode ser bem conhecido, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Aceitou Jesus como é filho de Deus. Só que tem filhos filhos maduros, filhos que têm uma experiência maior com Deus. Então nós que nos consideramos já pessoas que servem a Deus com uma certa data, com certo tempo, nós precisamos, uma das formas, Bego e Wanda, de nós mostrarmos que somos guiados por Deus, é sermos filhos maduros. Sermos filhos mais orientados por Deus nas decisões que nós tomarmos. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, lá em Gênesis capítulo de número 24. Gênesis 24. Irmãos, eu vou dar uma resumida aqui, porque o capítulo ele é longo, ele tem 67 versos, capítulo 24 de Gênesis. Então eu vou resumir para você e vou ler só uns 2 versos aqui. O resumo é o seguinte: esse capítulo que hoje de manhã eu pedi para os irmãos pegarem como tarefa de casa, eu vou pedir para você também. Pega o capítulo 24 de Gênesis e leia esse capítulo. Por quê? Porque esse capítulo ele está falando quando Abraão, já idoso, quer que o seu filho Isaque case, mas não quer que Isaque case com as mulheres da terra onde ele está. Ele quer que o filho case com gente da sua parentela. Aí ele pega um servo, Luiz Eduardo, um servo
esse servo aqui não é um servo qualquer, irmão. É um servo que foi criado, na verdade é quase um filho de Abraão, porque ele foi criado dentro de casa. Esse servo chama-se Eliezer. Nesse capítulo, você não vai ter o nome dele, mas lá atrás, nos anteriores, você vai encontrar o nome de Eliezer como o grande chefe, o líder, aquele que comandava toda a casa, administrava o que Abraão tinha. E Abraão chega, pastor, antes para Eliezer, e diz assim: chegou a hora de você ir e trazer uma esposa para o meu filho, mas eu não quero do meu pessoal, eu quero que você vá, do pessoal que está aqui, eu quero que você vá buscar lá na minha parentela. E você traz essa moça. Então, por que eu estou usando esse texto? Imagine a responsabilidade de Eliezer. Ter que sair e ir numa terra distante e achar a moça certa para casar com Isaac. Eu imagino, Doni, família que está aí, pastor, imagine se nós estivéssemos no lugar de Eliezer, tomar essa decisão de trazer. Ele amava Abraão, estava com Abraão muitos anos, era querido, tomava conta de tudo, então era alguém que tinha um carinho. Como é que eu vou trazer uma mulher que vai dar certo para casar com Isaac? Aí, em algum momento ele diz assim para Abraão: meu senhor, mas e se eu chegar lá e tentar trazer a moça e a moça não quiser? Aí Abraão foi bacana com ele, né? Abraão disse assim: olha, se você fizer de tudo que pode lá para trazer uma esposa e ela não quiser, aí você está desobrigado. Agora, irmãos, era interessante, cada época tem a sua cultura, a sua peculiaridade. Nessa época, o juramento era com a mão debaixo da coxa, né? Você lê lá na casa, lá com calma, você vai ver. Ele teve que pôr a mão direita, ou a mão debaixo da coxa direita de Abraão e jurar com a mão na coxa, que era aquele juramento sério. Interessante isso, muito interessante. E ele sai. Por que eu estou usando isso? Porque eu estou pregando sobre guiados por Deus. Irmãos, quantos de nós, em algum momento da vida, não tivemos uma tarefa difícil? Você tem que ir lá e resolver isso. O que você fez? Olha o que ele fez. Capítulo 24, verso 12. Vamos colocar aí, filho? Vamos ler junto aqui, ó. E disse: ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acuda. Eu até achei interessante quando eu estava lendo essa versão, porque ele diz: se você me acudir, a gente quase não ouve mais essa palavra, né? Ô meu amigo, me acude aí, né? Rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Verso 13. Eis que estou ao pé da água, e as filhas, agora já estava lá na terra, e as filhas dessa cidade, dos homens dessa cidade, saem para tirar água. Olha a palavra de Eliezer, irmão, que coisa interessante. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe. Bom, até aí, irmão, não tem nada muito novo. Ele disse assim: eu vou chegar, estou aqui no poço, as moças vão vir tirar água, porque é normal elas virem aqui nesse poço. A moça que chegar aqui, vai vir muito, mas aqui chegar aqui e eu pedir água, ela fala: não, está aqui água, pode beber. Até aí, irmão, eu acho que não é muito difícil, não. Não era um pedido assim. Mas olha, irmão Edson, a continuidade, o texto diz assim: e disser, bebe e darei de beber aos teus camelos. Irmão, hoje eu estava lembrando, tem uma irmã aqui que viajou, andou de camelo com a gente, lá em Israel. Gente, dá de beber para um camelo. É a água, né, doutor? É a água que não acaba mais. É muita água. Agora imagine quantos camelos esse homem tinha levado ele estava levando presente, ele ia trazer a donzela, quem sabe trouxesse até uma funcionária, um emprego. Devia ser muitos camelos. Essa mulher sair e dizer: eu posso te dar água de beber, e ainda vou dar água para o teu camelo. E olha o que aconteceu lá. Beber aos seus camelos, seja aquela que designastes para o teu servo Isaque. E nisto verei que usastes de bondade
para com o meu senhor. Mas na verdade Deus estava usando de bondade, era para com ele, né? Aí o verso seguinte: considerava ele ainda, quando subiu o que, irmão? Rebeca. Por isso que tem essa canção aí do Isaac e Rebeca. Os homens cantando: Senhor, dá uma Rebeca, prepara uma Rebeca para mim, né? Mas tem que ser uma Rebeca que trabalhe, irmão. Que seja trabalhadora, que dê de beber a 50, 20, 10 camelos. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Olha o verso 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Olha, 17. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Verso 18. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Olha 19 agora. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Era trabalhadora, irmão. Era linda, era virgem, era pura e era trabalhadora. Porque tira água para os camelos. Ela diz camelos, então tinha vários, não devia ter 2 ou 3, era mais. E era muita água. Quando nós somos guiados por Deus, as coisas vão acontecendo, irmão. Levante a sua mão direita e diga: Deus, me ajuda durante a minha vida, a minha caminhada nessa terra, a ser uma pessoa guiada pelo Senhor. Agora, é muito interessante, lê em casa o capítulo todo, mas é muito interessante porque enquanto isso estava acontecendo lá do outro lado, aqui junto com Abraão, o filho dele estava. E aí olha o verso de número 63, aí mesmo, capítulo 24, verso de número 63. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Se você continuar, você vai ver que Rebeca viu que era ele, perguntou ao servo e disse: não, é o seu noivo. Ela já colocou um véu, como costume da época, para ele não ver o rosto dela. Mas ele sai ao campo para meditar. Enquanto o servo está lá, pedindo direção de Deus, pastor Anderson, para que seja guiado para escolher a esposa, aqui está Isaac, que sai ao campo para orar. Jovens, mulheres, jovens, moços e moças. Tem muito casamento dando errado porque vai só pelo corpo, pela aparência, por decisões equivocadas. Orem a Deus para casar. Orem a Deus para namorar. Orem a Deus para se tornar noivos. Fala com Deus. Porque quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, dirigido por Ele, tudo dá certo. Porque aí seremos guiados por Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, diga comigo assim: Deus é Deus que abre portas. Diga assim: mas Deus é Deus que fecha a porta. A gente não gosta, né, de porta fechada, né, pastor Karina? Não gosta. A gente gosta só de vitória. Por isso que tudo que fala de vitória traz gente, traz pessoas, porque as pessoas gostam de bênção. Quero bênção. Aliás, a canção que vocês cantaram aqui, top, né? Porque às vezes é só bênção. Agora, olha o capítulo 16, vamos voltar para o texto de origem. Capítulo 16, olha o verso de número 6 a 8 comigo. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, irmãos, olha o texto, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não é normal, né? Você tem que ter muita direção de Deus para saber que é Deus, né? Como é que vai ser impedido de pregar? Mas foram impedidos. O verso 7 diz assim: defrontando Mísia,
tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Irmãos, Deus é um Deus que abre portas, mas Deus é um Deus que também fecha portas. E nós precisamos muito desse discernimento de Deus sobre isso. Porque se não houver esse discernimento, nós vamos fazer por conta própria. Não deu certo, mas eu vou do mesmo jeito, eu vou insistir. E às vezes sim, às vezes a perseverança é importante, mas quando você tem paz para saber que é de Deus. E aí, o que a gente aprende com esse incidente aqui? Primeiro ponto que eu quero lembrar aqui, nós aprendemos que Deus é soberano. Nós cantávamos uma canção antiga, toda vez que eu falo nós cantávamos e é antigo, você sabe que é antigo mesmo, né? E essa canção dizia assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, antes da fundação. E o Espírito se movia sobre a face das águas, criou o céu dos céus e fez separação da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua